Tudo bem por aí, pessoal? Começando aqui mais um programa Construção e Valor aqui pela TV Band Vale e também nos nossos canais Spotify, YouTube e também nossa rede LinkedIn. Prazer ter vocês aqui com a gente, sempre acompanhando esse programa que cada vez mais tem construído muita coisa e tem entregado muito valor para você, tá? Hoje a gente vai dedicar o programa para falar de um mercado, de um segmento que cada vez mais tem se tornado protagonista, né, na nossa economia de uma forma geral, o mercado imobiliário. Mercado imobiliário que desenvolve muito, que traz muito desenvolvimento para outros segmentos, que sustenta muitas outras economias. É um mercado que cada vez mais tem se tornado, como eu disse, protagonista na nossa economia, tá? Mas hoje eu tenho aqui o prazer de receber meu amigo Sérgio Cansado. Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui. O Sérgio é ex-executivo da Caixa Econômica Federal por 34 anos. Hoje é empresário, é consultor, mentor, conselheiro de diversas empresas, não somente no segmento do mercado imobiliário, mas de uma forma geral e corporativa. Primeiramente, Sérgio, obrigado por você estar aqui no Construção e Valor. Obrigado, Magno, pela oportunidade de estar com você, com toda a audiência, as pessoas que nos acompanham aqui no Construção e Valor. Um prazer estar com vocês aqui, podermos discutir, falar um pouco desse mercado, compartilharmos informações. Ótimo. Bom, Sérgio, eu quero começar aqui falando um pouco do mercado que existem expectativas que principalmente 24 e 25 tem uma projeção de crescimento muito grande, né? As entidades classistas, como o Secov mesmo, traz algumas referências de crescimento para esse mercado, de números expressivos, até maior do que a projeção de crescimento, por exemplo, do PIB. Então, é um segmento que tem aí uma expectativa. Qual que é a sua visão em relação a isso? Qual que é a sua leitura mercadológica em relação ao mercado imobiliário? Bom, Magno, antes é importante a gente falar da economia do país, né? O Brasil é um país, é um celeiro de oportunidades. A gente vem tendo crescimentos muito aquém do que poderíamos ter se já tivéssemos uma indústria mais desenvolvida. Especificamente o mercado imobiliário, nós temos uma grande oportunidade, porque nós temos um déficit habitacional no país, último estudo de 2022, com todo o esforço que o programa Minha Casa Minha Vida vem fazendo desde 2009, nós ainda temos um déficit próximo a 6 milhões de moradias no país, ou seja, Fundação Dom Cabral, em 2022, para ser bem exato, ela levantou um déficit habitacional de 5.870.000 moradias. Esse déficit instalado no país hoje, e todos os anos, em função do crescimento demográfico, do desenvolvimento, da organização social, a gente tem um déficit inercial de aproximadamente 900.000 unidades de moradia por ano. Ou seja, então o mercado ele é extremamente promissor, nós temos um grande desafio, nós que somos agentes do mercado imobiliário, de fazer com que a indústria da construção civil possa desenvolver a tal ponto para atender a toda essa demanda, e todos nós sabemos, 90% dessa demanda, Magno, está concentrada no segmento econômico. Sim. Daquelas famílias, né, que precisam de um financiamento. E então nós temos uma grande oportunidade de crescimento e 2024 não será diferente. Nós temos um orçamento do Fundo de Garantia, né? O Conselho Curador aprovou recentemente um orçamento recorde na história, né? De 108 bilhões, se a gente considerar o orçamento de recursos, né? De subsídios também. Sim. Do não oneroso. Então nós temos uma grande oportunidade, eu tenho certeza que 2024 continuará e será um grande ano para o setor da construção civil, para o nosso mercado imobiliário. E Sérgio, você trouxe aí uma leitura, um recorte, né, como você disse, 90% dessa demanda, desse déficit, está concentrado ali naquela base do primeiro imóvel, né? E, obviamente, nesse sentido, a gente vê esse mercado, né, com bastante pujança em relação a isso, porque é um mercado que fomenta, que é volumoso e que gera muita oportunidade, né? Como que você vê
obviamente existe essa demanda, ela está aí, mas e como que você vê essa movimentação de mercado relacionada às empresas, né? Porque a gente vê hoje muitos lançamentos acontecendo, né? E aí tem muita empresa fazendo no mercado, lançando produtos, mas eu também trago uma leitura que você acabou de dizer aí, né? Um orçamento recorde, né? Sim. Deliberado pelo Fundo Curador do FGTS, ok? Mas você acha que a gente consegue suprir demanda, oferta, crédito? Porque a grande preocupação é essa, né? A gente vai conseguir. Você falou justamente dessa inércia da gente conseguir atender o déficit, né? Porque se gera 900 mil, a gente faz 1.200.000 de moradia, então a gente, na verdade, só superou 200 mil, 300 mil, porque chegaram mais demanda. E eu me lembro que em 2009, quando lançou Minha Casa Minha Vida, haviam estudos aproximados de 8 milhões de moradias. Então, quando você pega 2022, estamos falando de 6 milhões. Ou seja, superamos 2 milhões em 15 anos. Então, como que você vê essa questão de oferta de crédito, a preparação das construtoras? Porque é um mercado que traz muitos desafios. Um deles, por exemplo, que você pode falar aqui e trazer, mão de obra. Como que você vê esse desafio? Porque tem oportunidade, tem crédito. Como fazer tudo isso funcionar, essa engrenagem acontecer na sua visão? Muito bem, Magno. Na verdade, nós temos, como você disse, então, essa grande oportunidade que tem um déficit gigantesco. Esse déficit, na verdade, ele não vem sendo reduzido no tempo, ele permanece resiliente. Por quê? Porque nós estamos contratando, em média, o mercado inteiro contrata e origina, em média, 500 mil unidades ano. Só o déficit, o que se aumenta de déficit, é de 900 mil unidades. Então, nós temos grandes oportunidades. Mas temos alguns desafios importantes da nossa indústria. Eu poderia citar como um primeiro desafio a industrialização que o setor da construção civil, que a indústria da construção civil no país precisa. A nossa construção civil ainda tem métodos, tecnologia muito manufaturada. Sim. Nós precisamos, um dos grandes desafios é de industrializar o nosso processo construtivo, isso trará maior escalabilidade. Sim. E vai trazer redução de custo, porque você vai construir empreendimentos, imóveis, num prazo muito menor. Isso resolve um grande problema, e você citou muito bem, que é a questão da mão de obra, né? Um dos grandes desafios hoje do setor da construção civil é da mão de obra. As pessoas hoje, cada vez menos, né? Elas se interessam muitas vezes por vir trabalhar nos canteiros de obras, né? Sim. Então, o setor de serviços, o próprio agronegócio, são indústrias que, de alguma forma, competem com essa mão de obra também. Então, sim, um dos desafios é a industrialização. O segundo grande desafio do nosso segmento é a questão do funding. Sim. Nós temos hoje, para financiar o segmento econômico, né, as pessoas que têm renda até 5 salários mínimos, até a renda hoje do programa Minha Casa Minha Vida vai até 8 mil reais. Sim. Aproximadamente aí 6 salários mínimos, né? A gente pode dizer. Então nós temos um recurso do Fundo de Garantia que atende esse segmento. Só que nós temos também um outro segmento acima dos 8 mil reais, que é a classe média, e que precisa também de financiamento. O funding que financia esse segmento é a poupança. Sim. E nós sabemos que ela acaba concorrendo quando nós vivemos um momento de taxa de juros mais altas na economia, como que nós vivemos recente. Sim. E agora, felizmente, a gente está no momento de queda da taxa, a expectativa é boa, porque na medida que a taxa de juros cair, a poupança passa a ser uma modalidade de aplicação, mais atrativa, de investimento, né, atrativa. Isso vai trazer mais recursos, naturalmente. E, então, assim, o desafio da indústria é também o funding, a industrialização. Mas, olhando para o histórico que nós temos e para esse ano, nós temos um mercado financeiro de crédito imobiliário, vamos chamar assim, nós temos um crédito imobiliário extremamente bem estruturado, bem organizado, com riscos muito pequenos, e a gente tem certeza que outros títulos, o mercado de capitais cada vez mais está vindo para financiar o nosso setor da construção civil, o mercado imobiliário. Então a perspectiva também é muito boa quando a gente olha para esse futuro. Tem desafios, mas nós temos mais oportunidades do que desafios. Então eu tenho uma visão muito positiva sobre o nosso mercado. Que bom. Quando você traz essa visão, essa leitura
né, justamente do processo da indústria da construção. E eu quero pegar esse gancho porque eu falo da indústria porque outras atividades econômicas, né, hoje a gente vive muito a era digital, né? Consequente, então, uma pessoa hoje, ela ao invés de trabalhar num canteiro de obra, ela consegue trabalhar da sua casa fazendo dropship, por exemplo. Então, ela tem uma renda ali muito compatível, igual, maior do que ela fosse trabalhar na obra. Então, esse processo da industrialização vem para atender isso. Ou seja, você entende que a construção civil, de um modo geral, ela tem muitas oportunidades. Mas você entende, então, que nós precisamos passar por um processo de transformação para poder atingir os resultados que se precisa, e essa transformação, ou seja, acho que chegou o momento, mais do que nunca, de certa forma está sendo, não porque é um desejo, mas é quase que uma obrigação. Ou ela se transforma, ou ela se regenera em relação a esse momento do mercado, da economia, ou ela não vai conseguir dar conta. Porque aí, estou falando isso porque a grande preocupação, e quando a gente fala que 90% desse déficit está no primeiro imóvel, você tem uma escala. Então, você tem muita obra para ser feita. Então, você precisa de muita mão de obra. Se você for no método convencional, que a gente faz há muitas décadas, né, vamos dizer assim, não vai acontecer. Aí eu te pergunto, você com a sua experiência de mercado, né, na sua rodagem em empresas, na indústria de uma forma geral, como que você vê a transformação das construtoras? Você percebe essa movimentação, que eles estão já olhando mais para esse método um pouco mais industrializado, digamos assim, do que o convencional? Magno, eu percebo sim, todos os locais que a gente visita no país, em várias regiões do país, a gente percebe já uma série de boas iniciativas de transformação, de inovação. Como você disse, o grande desafio das empresas, né, das grandes corporações e de todas as indústrias, né, que trabalham nesse segmento, nessa indústria imobiliária, é exatamente o de inovar, é o de mudar a forma de construir. A gente até há alguns anos as pessoas tomavam decisão de vou inovar ou não, eu vou acompanhar aquilo que surgir no mercado. Hoje nós temos duas escolhas, ou nós inovamos ou nós inovamos. Nós não temos mais a opção, não tem alternativa, e as empresas que não investirem nisso vão ficar para trás. E para finalizar, em relação a esse assunto, Magno, nós temos hoje várias iniciativas em wood frame, por exemplo, onde nós já estamos vendo algumas indústrias, né, já começando a fazer construções com painéis de madeira, com outras metodologias, paredes de concreto, muitas vezes, construções off-site, ou seja, construções em indústrias, né, esteiras com montagem no local. Então, nós estamos assistindo e presenciando uma série de inovações e de transformações que vão trazer muito mais agilidade com redução de custo do tempo e solucionando o problema que é o da mão de obra. Esse é o grande desafio do momento. E eu vejo muita gente nova chegando para o mercado da construção civil, como qualquer outro segmento. Então, eu diria que aqueles que operam no método convencional, se não abrirem os olhos, eles vão ficar para trás, porque tem muita gente nova chegando com uma visão disruptiva em relação à indústria da construção civil, trazendo essas metodologias, esses métodos diferenciados, né, construção em 3D. Você vê muito já isso hoje, eu acho que eu falei isso. E só para finalizar esse primeiro bloco, Sérgio, você falou um pouquinho de funding, né? Você acha que a gente está passando por um processo de maturação maior em relação a essa estruturação? Por quê? Porque a gente falou aqui da dificuldade de atender o déficit. Produzimos 500 e surge a cada ano 900. Ou seja, todo ano a gente fica devendo. A que você atribui isso? É a falta de crédito? É a estruturação e maturação? É o processo? O que você acha que, na sua opinião, nós precisamos fazer, né, como um todo, para poder, de fato, aproveitar olhar para esse gap e ter essa visão de oportunidade? É estruturação melhor, maturação de fund? Tem uma mistura também com a indústria da construção? Qual que é a sua leitura? A minha leitura, Magno, é que o país tem alguns outros desafios e que acabam originando esse déficit. Certo. Então, o país, nós temos ainda muita deficiência na sua infraestrutura,
Nós temos muitas regiões ainda não dotadas, por exemplo, de tratamento de água e esgoto para as pessoas. Ou seja, então nós temos um problema de infraestrutura. Sim. E nós temos também uma herança do passado, das gestões, vamos dizer, de maneira geral, das cidades, dos estados, do país de maneira geral, por falta de políticas públicas que viabilizassem a moradia digna para as pessoas no tempo. É importante dizer que cada real que se investe na construção civil, numa moradia, você economiza 4 na saúde. Mas a gente já percebe hoje uma consciência das pessoas, uma consciência social muito maior e por parte também dos governos, né? Trazendo uma coisa que eu observei desde quando Minha Casa Minha Vida veio, porque quando começou, eu acredito que até mesmo o setor público não estava preparado para atingir isso, e eu via muito mais, eu diria até assim, um acúmulo de pessoas em algum lugar, do que propriamente a acomodação social dessas pessoas, né? E o que a gente vê hoje é diferente. A qualidade dos empreendimentos, a maneira como esse empreendimento é alocado, seja qual ordem for, é muito maior. Isso mostra uma evolução, uma maturidade do programa, do poder público de um modo geral, para poder atender isso aí. Maravilha. Sérgio, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Ó, fica aí que o papo está muito interessante em relação ao mercado imobiliário. E no segundo bloco, a gente quer conversar um pouquinho com você. Se você está pensando em comprar um imóvel, principalmente você que está querendo comprar o primeiro imóvel, está em dúvida, é oportunidade ou não, é propício ou não, a gente vai aproveitar aqui a experiência do Sérgio, como eu disse, um executivo que trabalhou por 34 anos na Caixa Econômica Federal, que conhece muito bem esse mercado e vai trazer algumas dicas para nós a respeito disso. Então fica aí que a gente volta já já. Pessoal, estamos voltando aqui, programa hoje falando sobre o mercado imobiliário, né? Falamos no primeiro bloco muito sobre a estruturação do mercado corporativo, da indústria da construção civil, falamos muito sobre a estruturação e maturação do funding no nosso país, falamos também, né, sobre como as empresas estão se preparando. Hoje eu estou aqui com o Sérgio Cansado, esse profissional amplamente competente, de referência no mercado nacional, né, no mercado imobiliário, uma referência para todos nós. E Sérgio, no primeiro bloco, a gente falou muito do mercado corporativo, falamos da indústria, das empresas, mas aproveitando que nós temos aqui uma audiência muito grande, relevante, queria falar agora com a pessoa que está em casa nos assistindo, que está no rádio nos ouvindo, aquele motorista de aplicativo, falar um pouquinho para aquela pessoa que está no escritório trabalhando e está pensando em comprar o primeiro imóvel, porque esse é o grande desafio. Nós falamos no primeiro bloco do déficit de aproximadamente 6 milhões, essa é a pessoa. A pergunta é momento? Como que você enxerga esse momento para quem quer adquirir o primeiro imóvel? Tem crédito para isso? É a hora de fazer essa aquisição? O que você enxerga a respeito? Bom, Magno, é muito oportuno esse assunto seu, porque muitas pessoas que não têm um imóvel ainda, não têm sua residência, e nós, né, os brasileiros, nós temos como valor, primeiro sonho, o sonho mais desejado de todo mundo é ter a casa própria. E uma vantagem que o programa Minha Casa Minha Vida traz é que a taxa de juros do programa, quem não sabe, viu, gente, tem uma taxa de juros a partir de 4% ao ano. Nossa. Dependendo da região do país, de acordo com a renda das pessoas. Quanto menor a renda, menor é a taxa de juros e, principalmente, Magno, muitas pessoas têm dificuldade de dar entrada no seu imóvel, de complementar, muitas vezes a renda dele não suporta o pagamento de uma prestação, de um financiamento. R$ 1.500, R$ 1.800. Exato, e ele tem à sua disposição, além dessa taxa de juros, que fica entre 4% e 7%, um pouco mais de 7%, de acordo com a renda, tem o subsídio. Porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um subsídio que pode chegar a até R$ 55 mil para quem for fazer um financiamento. E é fácil, porque a maioria das empresas, das construtoras, das incorporadoras, elas aprovam o crédito do cliente, Magno, nos seus próprios estandes de venda. Olha. Porque a Caixa tem o correspondente imobiliário, correspondente Caixa Aqui imobiliário, e as empresas têm, dentro das suas estruturas de atendimento aos clientes, tanto físicas quanto virtual, e hoje é importante, Magno, a venda ela acontece de uma forma online, muito fácil. Dinâmica. Né? As pessoas não precisam sair do seu trabalho, do seu dia a dia,
ela compra pela internet, ela consegue fazer tudo. Então, os correspondentes fazem o atendimento à distância, colhem, recebem os documentos e aprovam o crédito de uma maneira... Em questão de minutos. Em questão de minutos, ela tem o crédito aprovado. Então, primeiro, é muito fácil acessar o financiamento imobiliário. O programa Minha Casa Minha Vida é um privilégio, é um diferencial de nós brasileiros, do nosso país, então isso facilita muito. É referência no mundo. É referência no mundo, é um programa, é um case de sucesso no mundo e, principalmente, é muito fácil, além de ser, vamos dizer, ter um custo muito baixo, adequado para quem Sim. tem renda as rendas nas camadas, né, mais baixas de renda. Ele é um financiamento simples, muito rápido, você não perde tempo. Nós temos uma estatística de que de cada 10 pessoas que procuram financiamento imobiliário, 9 a 10 pessoas conseguem o financiamento. Exceto se ela tiver algum problema, e nesse caso, o que os correspondentes próprios, as empresas orientam? Ajudam a pessoa a buscar a solução, a regularizar um eventual problema momentâneo, para ela poder, na sequência, acessar o financiamento. E o melhor, os imóveis hoje que são produzidos e lançados para o nosso segmento econômico são empreendimentos com muita dignidade. Nossa. São verdadeiros condomínios clube, né, Magno? Nossa. Diferentemente do que acontecia no passado, há muitos anos, onde as pessoas não pensavam no lazer, na conveniência. Hoje os empreendimentos são dotados de completa infraestrutura, infraestrutura social. Então você tem supermercados, você tem escolas, assistência à saúde, você tem hospitais, você tem postos de saúde, você tem toda... Os empreendimentos são muito bem localizados já na malha social, na malha urbana, dotada de completa infraestrutura. E eu queria dizer que aquelas pessoas que estão nos ouvindo, você pode ter o seu imóvel agora. Tome essa decisão agora. Saia do aluguel. Nós assistimos recentemente agora até um aumento do aluguel. Por quê? Porque tem, logicamente, um déficit, né, habitacional. Então, as pessoas que ainda não têm a sua casa própria, pode realizar esse sonho a qualquer momento. É muito fácil. Além do subsídio, né, gente? Subsídio, então, é um valor dado para a pessoa, não faz parte do financiamento. É um complemento àquilo que ele precisa para comprar o imóvel. Não tem juros, não tem nenhum ônus. E o fundo de garantia. Nossa, eu não tinha, você lembrou muito bem. As pessoas podem usar o fundo de garantia tanto para dar a entrada do imóvel, quanto para reduzir o valor das prestações no tempo. Então, ele pode usar o fundo de garantia. E a gente tem que ressaltar, Magno, que o banco que, vamos dizer, o banco que trabalha dentro do programa Minha Casa Minha Vida hoje é a Caixa Econômica Federal. É um banco acessível a todos nós, a todos os brasileiros. Eu trabalhei na Caixa por 34 anos. Hoje eu sou também cliente da Caixa, mas eu não posso deixar de ressaltar o papel social importante que a Caixa cumpre ao administrar o programa e a fazer com que praticamente todas as pessoas que procuram pelo financiamento sejam atendidas. Então, a gente tem que falar que o sistema, né, de crédito imobiliário, do qual a Caixa é o principal player do nosso país, é um facilitador. É muito importante que as pessoas acreditem e é muito fácil. Eu não tenho dúvidas, né, de como esse processo funciona muito bem e quero te parabenizar porque eu sei que você ajudou a estruturar esse programa, né? E se o programa hoje, né, no ponto de vista da estruturação para as empresas e tudo mais, e assim, o programa Minha Casa Minha Vida hoje, ele gerou muita construção em valor para as famílias, né? Eu acho que muitas famílias hoje têm uma moradia digna, né, muito em decorrente a esse programa, que virou uma política de Estado. Isso virou algo que é imprescindível para a nossa economia, né? Ô Magno, nós temos hoje, né, a gente vê empreendimentos com piscina, com playground, com quadras, com pet space, enfim. Rooftop, coworking, lavanderia coletiva. Nós vemos car wash, enfim, uma série de atributos que a gente só via no passado em empreendimentos de alto padrão. E hoje os empreendimentos que atendem esse segmento também trazem, né, esses diferenciais, além de uma prestação muito pequena, a taxa de juros muito barata. Então, independente da economia, da taxa Selic, né, do país, esse financiamento ele não mudou, ele tem uma taxa previamente definida
graças ao Fundo de Garantia por Tempo Que de Serviço, sustentou isso, né? que é o patrimônio do cidadão brasileiro, é nosso patrimônio. Sim. Ele é que vem financiando esse programa. Muito bom. Sérgio, obrigado pela sua contribuição. Eu acho que a gente conseguiu entregar um pouco disso para as pessoas, um papo muito rico, muito relevante aqui, não somente, né, para as pessoas que estão atuando como os empresários executivos, incorporadores, consultores e toda a cadeia do mercado da construção civil, mas também para o público final. Eu quero agradecer aqui demais aqui a sua presença, tá bom? Te parabenizar a você, Magno, pela Construção e Valor, que leva informações tanto para o mercado corporativo e hoje, né, segmento da construção civil, do qual eu faço parte, mas também para as pessoas, né, para o cidadão comum, para as pessoas em geral, orientando e levando informações para transformar a vida dessas pessoas. Bom, pessoal, ó, fica aqui a dica para você. Então, você que tem dificuldades e está querendo adquirir seu primeiro imóvel, essa é a oportunidade. A gente sabe que é um desafio, é o sonho de todo mundo ter a sua casa, ter a sua moradia, e essa é uma oportunidade. O programa de hoje foi para trazer um pouco de esclarecimento e informação para você que está querendo adquirir. É sim uma oportunidade, custa menos que de repente até mesmo uma parcela de aluguel. Então é o momento sim, o momento da economia, o momento do mercado é propício para que você possa fazer esse tipo de investimento e planejamento familiar, tá bom? Olha, chegamos aqui àquele momento das dicas de valor. Roda a vinheta. Olá, Magnum, tudo bem? Camila Inácio aqui da consultoria Mentes Plurais e do podcast Pod Plurais. Um prazer participar do Dicas de Valor de hoje, e se eu posso deixar uma dica para quem segue o programa é investir em diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão é um pilar de negócios cujos resultados já foram comprovados pelas grandes consultorias globais que atestaram que empresas que estão preocupadas com a longevidade de seus negócios já entenderam a importância de criar ambientes seguros e saudáveis dentro de uma cultura organizacional positiva e sadia para os seus funcionários. Dessa forma, eles se sentem mais seguros, consequentemente mais criativos, mais engajados, aumentam a produção e corroboram positivamente para a sustentabilidade dos negócios. Então, se eu posso deixar essa dica, olhem para esse pilar com muito carinho, com muito cuidado e invistam verdadeiramente, não só trazendo pessoas para preencher alguns cargos, mas pensando em todos os departamentos da empresa. Obrigada, foi um prazer. Pessoal, como sempre, passa muito rápido e nós estamos chegando aqui a mais um encerramento de um programa Construção e Valor. Quero lembrá-los sempre para poder seguir a gente nas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, também no LinkedIn, no Instagram, enfim. Queremos cada vez mais que a sua audiência esteja conosco para a gente entender você, para que a gente possa te entregar muita construção e muito valor. Muito obrigado, Deus te abençoe e até o próximo programa.